Castelo forte é o nosso Deus, defesa e armamento. Assiste-nos com sua mão, na dor e no tormento. O Rei infernal das trevas do mal, com todo o poder e astúcia quer vencer. Igual não há na terra. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz foi Cristo Jesus, o eterno Senhor, outro não tem vigor. Triunfará na luta. Se inúmeros demônios vêm, querendo exterminar-nos, sem medo estamos, pois não tem poder de superar-nos, pois o Rei do mal, de força infernal, não dominará, já condenado está, por uma só palavra. O Verbo eterno vencerá as hostes da maldade. As armas o Senhor nos dá, Espírito, verdade. Se a morte eu sofrer, se os bens eu perder, que tudo se vá, Jesus conosco está. Seu reino é nossa herança. Com essa canção de fortaleza, de segurança em Deus, é que a gente quer saudar vocês nesse culto, a cada irmão, a cada irmã que nos acompanha pela internet, não sei se no sábado à noite, no domingo de manhã, ou em qual horário que você vai estar acompanhando esse culto, mas que a gente saiba que o nosso castelo forte, a nossa fortaleza, é o Deus Altíssimo, o Criador do céu e da terra e que sustenta o universo com a força das suas mãos. Que essa certeza, que essa esperança, que as promessas de Deus sustentem a tua vida, nesse momento em que a gente completa 100 dias de isolamento social, nesse momento em que muitas dúvidas surgem no horizonte, que perspectivas de lockdown, perspectivas de acirramento de medidas de isolamento e contenção social, eles aparecem nas notícias, e isso nos preocupa, nos angustia. Eu quero deixar com vocês também um versículo, o versículo da carta de Paulo aos Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4,
versículos 16 até 18, que diz assim, meus irmãos: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem, essas são eternas. Vamos orar, meus queridos. Vamos juntos em oração. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome bendito e santo, Pai. O Teu nome, Deus eterno, que não muda pelos séculos e séculos e séculos de toda a eternidade. Celebramos a nossa vida, Pai, celebramos os nossos dias como um presente, como uma dádiva do Teu amor e da Tua graça a cada um de nós. Nos colocamos, ó Deus querido, nesse momento em oração, na Tua presença, nessa celebração de culto, Pai, nessa celebração de comunhão, sabendo, Pai, que é o Teu Espírito Santo quem sustenta a nossa existência e a nossa vida. Pedimos, ó Pai, que a Tua presença se manifeste, Senhor, onde quer que nós estejamos, nas nossas casas, Pai, mesmo que distantes uns dos outros, ó Deus querido, que o Teu amor nos faça um, que a comunhão do Espírito, Pai, permeie a distância e que nós possamos sentir, Senhor, o pertencimento que temos sendo filhos e filhas amados e comprados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós queremos cantar uma canção de glória e de celebração a Deus. É o número 119 do nosso inário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Número 119 do nosso inário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante
Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, e glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Como é bom poder louvar ao Senhor mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das incertezas da nossa vida. O Espírito Santo faz com que o nosso coração se prostre diante de Deus, adore a Deus, louve a Deus. A palavra hoje que o Sidney vai nos trazer fala de tempestades, não é isso, Sidney? Fala de tempestades, fala de uma travessia no meio da tempestade, que a gente possa atravessar tempestades louvando ao nosso Deus. Nós temos alguns avisos, né, para a gente compartilhar com os irmãos. Agora, no próximo final de semana, no sábado à tarde, nós vamos estar entregando aqui na igreja sopa de capelete. E essa sopa de capelete é para que a gente consiga arrecadar o dinheiro necessário para a reforma da sala, do espaço ali, dos jovens, adolescentes, universitários, também da EBD, também do ensino confirmatório, que a gente possa organizar essa sala, deixar essa sala adequada também para a programação que a gente quer começar assim que a pandemia passar, assim que a gente pudesse reunir novamente. Então quero te convidar, se você quer comer uma sopa deliciosa no sábado, se você gostaria de contribuir com o nosso ministério, por favor, pode procurar a liderança da comunidade, a liderança do Moriá, a liderança do grupo de jovens, e pegar o seu cartão. Custa R$25 a porção para 2 pessoas, então é um preço bem acessível e é uma janta deliciosa, ainda mais agora que está friozinho, né? Então a gente pode aproveitar para saborear essa sopa, que vai ser entregue então no próximo sábado, a partir das 5:30 da tarde, aqui na comunidade. Então você vem em busca, vem embaladinha já, você não precisa trazer pote, não precisa trazer nada, já vem prontinha para você levar para casa. Também, por enquanto, as nossas atividades aqui na comunidade continuam suspensas, né? Teve agora o decreto também intensificando o isolamento na região metropolitana de Curitiba, e nós não sabemos agora nos próximos dias como isso vai se refletir aqui na nossa cidade. Então a gente está aguardando, e provavelmente essa semana vai ter uma reunião do presbitério para que o pessoal possa tomar alguma decisão. Isso vai ser então comunicado aí para todo mundo nas redes sociais também, no próximo culto. Então nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que a gente está isolado, que a gente está distante, mas a gente não está sozinhos. Então se você sente vontade de conversar, se você precisa de um atendimento pastoral, você pode ligar aqui para a secretaria, pode pedir para o pastor Jairo, pode entrar em contato aqui com a comunidade. O tempo todo a gente está colocando online palestras, mensagens, estudos bíblicos. Então você pode procurar o canal da Comunidade Luterana no YouTube, o canal do Acampamento Moriá no YouTube, e ali tem conteúdo para que a gente também possa, nesse tempo aí de isolamento, não perder os nossos vínculos, né? Não é a mesma coisa do que a gente estar junto, a gente sabe que não é, mas é o que é possível nesse momento. E a gente entende também que Deus tem nos abençoado, e o Espírito Santo também tem derramado a sua graça nessas ações e nessas atividades, como forma também de que a gente possa ouvir a palavra de Deus e refletir sobre ela. Nós queremos cantar uma canção que fala sobre fazer a vontade de Deus. E a gente lembra também, meus irmãos, de que a contribuição de cada irmão e de cada irmã é muito importante para o sustento dessa comunidade.
Nós não estamos tendo cultos presenciais, mas a comunidade continua funcionando, nós continuamos tendo as despesas de manutenção, a gente continua tendo a gente continua precisando de recursos para que a comunidade possa, assim que passar a pandemia, a gente possa voltar com toda a força, com toda a motivação para acolher cada um e cada uma de vocês aqui nessa comunidade que tem sido tão abençoada ao longo dos anos. Então, se você tem o desejo no teu coração de contribuir com a comunidade, você pode trazer a sua contribuição aqui na secretaria, você pode fazer também um depósito online, as contas bancárias, elas sempre aparecem na descrição dos vídeos. E se você, enfim, tiver uma oportunidade de generosidade, a gente pede que realmente você se sinta convidada a contribuir. A sua contribuição é muito importante para a manutenção do trabalho dessa comunidade, dos ministérios dessa comunidade. Então fica aqui o nosso convite, fica aqui também o nosso agradecimento e a nossa gratidão. Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor. Nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos teus pés, bebendo da palavra torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, tua
canção também, nos preparando para a mensagem que o Sidney vai trazer. Nós queremos cantar o número 412 do nosso Inária, a canção que fala que existem momentos na nossa vida em que as palavras elas não resolvem. E eu imagino que cada um de nós deve estar recebendo todos os dias no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, muitas e muitas e muitas mensagens e muitas palavras. E que isso às vezes tem se tornado tão rotineiro e a gente acaba nem conseguindo mais prestar atenção e nem refletir sobre o que isso significa. Mas eu gostaria de pedir para que o Espírito Santo de Deus ilumine a mente do Sidney e o coração do Sidney, para que as palavras que ele traga não sejam as palavras dele, mas sejam as palavras de Jesus Cristo de Nazaré. Seja o mais puro e verdadeiro evangelho, anunciado e pregado para a salvação de todo aquele que crê, para consolo daqueles que sofrem, para esperança para aqueles que estão desesperados. Então nós queremos cantar essa canção 412. De Jesus demonstra amor por nós. Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Aqui no mundo às vezes ilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Aqui no mundo, às vezes ilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Foi no Calvário que ele sem falar mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Quero chamar o meu irmão Sidney, vai trazer a palavra para a gente aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Amém. Sempre, quando eu vou trazer a palavra, eu percebo e reconheço o quanto eu sou dependente do Espírito Santo, e a oração que foi feita é a realidade de que essa palavra não seja minha, mas seja aquela que Jesus quer transmitir a cada um de nós que está nesse momento ouvindo essa mensagem. Um dia desses eu tive a oportunidade de ler uma pequena frase que me impactou bastante. Dizia o seguinte:
Nós todos estamos no mesmo barco, em um mar tempestuoso, e devemos um ao outro uma lealdade terrível e trágica. Essa frase foi dita por Chesterton há mais ou menos 100 anos atrás, no tempo da gripe espanhola. Há 100 anos atrás, nós todos estamos no mesmo barco, em um mar tempestuoso, e devemos um ao outro uma lealdade terrível e trágica. Acho que essa frase é uma realidade muito presente em nosso momento agora também. Vivemos também no mesmo barco e num mar tempestuoso. Por causa dela, naquela noite que eu li, eu tive um sonho. Todos que sonham sabem que os sonhos são confusos, eles não são tão claros como eu vou relatar, mas foi um sonho tão intenso e tão estranho que eu lembro de detalhes acerca dele. Sonhei que estava num barco, um grande barco com muitas pessoas. A viagem transcorria normal, com os seus tempos tranquilos, com os seus poucos momentos difíceis, até que um vigia grita dizendo que havia uma tempestade, uma nuvem longe, lá longe, uma nuvem escura com trovões. Mas alguém depois lembra que isso é tão longe, é lá na China, um lugar que se chamava Wuhan, e nunca ninguém tinha ouvido falar. E outro ainda grita, lá eles comem sopa de morcego. Era longe, e nós não comemos esse tipo de comida, e a viagem continua. A viagem continua, mas para nosso desespero, de repente, ela se torna mais próxima. Um barco mais próximo, também ele é dominado por essa tempestade, e lá eles não comem morcego, mas eles comem pizza, lasanha, coisas como nós comemos. E nós, observando do nosso barco, vemos os corpos sendo lançados ao mar, e o desespero toma conta do nosso barco também. E nesse momento o barco também começa a ser alcançado por aquela tempestade. O mar se agita, o céu se escurece, e os sons da tempestade se aproximam e nos alcançam. Naquele momento o sonho acaba e o pesadelo começa. Há medo, há incertezas, há angústias, há indiferença, há coragem, há determinação, e elas todas se misturam, mas uma cena me chama a atenção. De repente um grupo rema freneticamente num sentido, mas um outro grupo do outro lado rema num sentido diferente, contrário. Içam as velas para uma direção e o outro iça para outra direção. É estranho, porque agora a tempestade não é mais só fora do barco, mas é dentro do barco. Alguns começam a pegar e retirar desesperadamente com baldes a água que entra no barco, mas para minha surpresa, em vez de eles jogarem para fora, eles jogam para o outro grupo dentro do barco. Então eu acordei. Acordei com aquela cena de desespero, vendo que a tempestade nos alcançava, mas era mais do que algo só externo, mas era interno também. O nosso barco tinha tempestade fora, mas também tinha tempestade dentro. E nesse momento eu lembrei de uma outra tempestade. Uma tempestade que aconteceu em outro lugar, longe daqui, há 2000 anos atrás. E está escrita em Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a seguir. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco. E assim como estavam, e outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então uma forte vendaval, e as ondas se lançaram contra o barco, de forma que foi enchendo-se de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e chamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e repreendeu ao mar, e disse: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou
e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se eu fosse... O título na Bíblia NVI diz: Jesus acalma a tempestade. Se eu fosse dar um título para essa situação, seria A Noite em que Deus Dormiu. É estranho, porque há uma tempestade, há desespero, há uma situação de totalmente descontrole, mas Jesus está dormindo no barco. Há algumas cenas que sempre me fazem perceber a humanidade de Jesus. Quando Jesus chora durante a morte de Lázaro na frente do seu túmulo, quando Jesus tem fome e busca frutos numa figueira que não tem nada para oferecer. E essa cena aqui também revela um Deus, ou revela um homem extremamente cansado. Ninguém dorme numa circunstância dessa se não estiver exausto. E Jesus estava exausto. Jesus era homem. Mas também revela uma outra realidade de que Jesus também é Deus, é divino. Jesus dorme. Nessa tempestade, toda a habilidade dos pescadores, que eram grandes e experientes nos barcos, nos mares, nos lagos, como Pedro, Tiago e João, não tem valor nenhum. Nada eles conseguem fazer. Não há como pegar e resolver o problema. Está além deles, das suas capacidades, das suas habilidades, da sua experiência. Então Jesus é acordado com uma frase muito interessante. Há uma angústia da parte dos seus discípulos, daqueles que o conhecem, daqueles que são seus amigos, no sentido de perguntar angustiados: Senhor, tu não se importa com a gente? Tu não se importa que a gente morra? Tu não vais fazer nada? Nesse momento, Jesus repreende em três circunstâncias, 3 momentos. Ele repreende primeiro a tempestade, e ela se acalma. Repreende o mar e se torna em bonança. Mas há uma terceira repreensão que algumas vezes a gente passa desapercebido. Pelo menos para mim, quantas vezes eu li esse texto, eu não tinha notado isso. Jesus repreende os discípulos. Pergunta para eles: vocês não têm fé? Por que vocês têm tanto medo? Por que vocês não fizeram alguma coisa? Eu não sei como que vocês reagem frente a isso, mas eu fico pensando que a minha atitude, se eu estivesse no lugar de Jesus, era no sentido de consolar eles. Puxa, vocês passaram realmente por um momento difícil, e eu entendo o que vocês sofreram. Por isso, não se preocupem, eu vou aquietar a tempestade, vou acalmar o mar, e tudo vai continuar bem. Mas Jesus repreende a falta de fé daqueles discípulos. Sabe, algumas vezes nós reagimos assim. Frente às nossas tempestades, nós podemos ter algumas reações. A primeira delas é de um absoluto e completo desespero, da angústia onde nós não conseguimos reagir. E talvez alguns de nós estamos enfrentando a tempestade de hoje e dessa forma, onde a gente não enxerga e não consegue ver nada. Só um mar bravio, uma tempestade que fecha todas as nossas esperanças e há o desespero total. Algumas vezes nós reagimos de outra forma, onde nós buscamos pelo nosso próprio esforço, para as nossas próprias habilidades, uma tentativa de escapar dela. Mas quando nós vamos ser bem sinceros, quando nós nos deitamos em nossa cama, nós percebemos que também quase não tem valor, quase não adianta nada. Mas há uma terceira forma que me preocupa muito, porque pode ser a reação talvez mais presente nesse momento que nós enfrentamos esse tempo. A da absoluta acomodação. Nós não reagimos. Nós pegamos e começamos a nos
entristecer conosco mesmo, termos pena de nós mesmos, começamos a pegar e ficar totalmente sem reação, aonde a gente pega e não toma nenhuma atitude, aonde a gente, como os discípulos, não faz nada. Sabe, amados, como igreja, nós somos chamados, como cristãos também, somos chamados a fazer diferença. Será que, na realidade que nós enfrentamos hoje, não é essa a reação que Jesus teria frente a nós? Será que não é momento também de nós pegarmos e agirmos? A fé, ela tem uma relação não simplesmente de confiança, e ela é confiança sim em Cristo, mas ela também nos faz motivar a uma atitude, a uma decisão, a um compromisso, a um enfrentamento. Nós somos desafiados nesse momento a também tomarmos atitudes, a não nos acomodarmos em nossas próprias desculpas, em nossas próprias angústias, em nos ficarmos esperando só que soluções mágicas aconteçam, mas somos chamados a fazer diferença como igreja. Eu tenho percebido alguns exemplos que me chamam a atenção, algumas coisas que, por simples que pareçam, mostram e revelam que nós podemos fazer algo nesse momento. Por exemplo, me alegro muito em ver um grupo de pessoas dentro da nossa comunidade que tem ido fazer serenata para as pessoas que não podem sair de suas casas, que vão até elas mostrar que há uma esperança, que saem da sua acomodação, saem da sua relação onde tanto conforto, onde ficar em casa é talvez a melhor solução. É óbvio que eu não quero dizer que isso não está dentro de um princípio de segurança, mas onde a gente toma atitudes. Eu vejo com alegria um grupo de jovens que tem aproveitado esse tempo para fazer uma reforma, onde se prepara um espaço aonde pode ser acolhido jovens depois de tudo isso passar, aonde se toma uma atitude, aonde não se conforma e não se fica no seu próprio conforto. Eu vejo pessoas que dentro das suas limitações assumem o compromisso de estar orando, intercedendo, de estar cuidando daquelas pessoas que não podem ser cuidadas, que não só buscam o seu próprio conforto, mas buscam o conforto das outras pessoas. Queridos, nós enfrentamos uma tempestade. Com certeza é uma tempestade bastante difícil. A noite é escura. As esperanças parece que elas se vão. Mas eu acho que essa repreensão que Jesus faz aos seus discípulos dentro do barco, talvez seja uma boa lembrança para a nossa própria realidade. Por que nós temos tão pouca fé? Como eu disse, fé não é só, e é com certeza confiança, mas é uma atitude onde a gente busca fazer aquilo que Deus quer. Eu fico pensando se depois que toda essa pandemia passar, se o que sobrar de todo esse tempo vai ser simplesmente o tempo das séries que a gente assistiu, ou das calorias que a gente consumiu. Será que nós também não precisamos ser repreendidos? Sabe, há algum tempo atrás eu li um artigo que falava sobre o ócio produtivo, dizia sobre o fato de a gente pegar e ter tempo que a gente não fazia nada, porque isso também nos torna produtivos. Eu queria dar uma outra palavra, a tempestade produtiva. Um momento em que a gente pode produzir algo. É interessante ver alguns exemplos. Paulo, as cartas mais preciosas que nós podemos ter acesso foram escritas dentro de uma prisão, onde ele tinha todas as desculpas para não fazer nada. Lutero, quando ele pega e faz a tradução da Bíblia, foi escrito dentro de um castelo onde ele estava preso, que ele não sabia se colocasse o pé para fora dele, se ele não seria morto. Ele também tinha todos os motivos para choramingar, para se desculpar, no sentido de não tomar nenhuma atitude. John Bunyan, que escreveu O Peregrino,
escreve ele dentro de uma prisão, durante 15 anos ele permanece lá, ele tinha todos os motivos para ter as maiores mágoas contra Deus, e escreve o livro que se tornou uma referência dentro da vida cristã. Será que nós não podemos e não devemos pensar, repensar na nossa realidade de como nós temos enfrentado essa tempestade de hoje? Claro que nós temos situações difíceis, mas será que nós não nos tornamos como crianças mimadas, que por causa das suas próprias angústias fica olhando para o seu próprio umbigo e não faz nada? Jesus faz 3 promessas. Ele nunca prometeu que nós não enfrentaríamos tempestades. Não há em lugar nenhum na palavra uma promessa nesse sentido. Mas ele nos traz 3 promessas que nós devemos nos apegar, nos afirmar. A primeira é que ele sempre estará junto conosco no barco. Mateus 28:20 fala, quando Jesus está subindo aos céus, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, até o final. Essa é a primeira promessa. Não há promessa de que não haja tempestade, mas ele vai estar junto na tempestade. A segunda é que ele já venceu a tempestade desse mundo. Em João, capítulo 16:33, ele diz, tem de bom ânimo. No mundo vai passar por aflição, no mundo vocês vão enfrentar tempestades, mas eu venci o mundo. Ele venceu as tempestades. E a terceira é a promessa de que nos aguarda um porto seguro. Em João 14:1 e 2, ele diz, eu estou indo para o Pai, mas podem ter esperança. Eu vou preparar um lugar para vocês, para que um dia onde eu estou, vocês estarão também. Nós podemos, como cristãos, que confiam em Jesus Cristo, que sabem que Ele é verdadeiramente o Senhor sobre todas as coisas, que Ele tem um porto seguro, que um dia essa tempestade, se não acabar aqui, vai acabar na eternidade junto a Ele. Amados, eu queria reforçar essa promessa. Essa certeza que vem da parte de Deus, de Jesus Cristo para cada um de nós. Ele sempre estará no nosso barco. Ele sempre tem a certeza que já venceu esse mundo e a sua tempestade. E pode ter a certeza que Ele tem um lugar preparado para nós. Há um porto seguro. Talvez as coisas que acontecem nesse mundo, e a gente muitas vezes só vive nessa expectativa do momento do agora. Talvez a gente como alguém que tem miopia, que não enxerga o futuro, não enxerga mais do que alguns metros à sua frente, possa ter os seus olhos abertos para enxergar a eternidade. 700 anos antes dessa tempestade, foi escrito um salmo. E eu queria ler esse salmo como uma certeza e uma confiança daquilo que é o propósito de Deus para as nossas vidas. O Salmo 107, os versículos 23 até o 32, diz o seguinte: Fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão da água. E viram as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval que se levantaram as ondas. Subiram aos céus e desceram aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Cambalhavam tontos como bêbados. E toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado, ao porto seguro. Que eles deem graça ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Naquele barco que eu falei do sonho, a angústia que me trazia era o fato de que, de repente, as pessoas dentro, elas competiam entre si.
faziam com que a tempestade, como eu disse no início, acontecesse fora e dentro do barco. Talvez é uma figura muito parecida com a nossa realidade hoje no nosso país. Mas também eu esqueci de dizer uma coisa. Havia pessoas que faziam diferença. Havia pessoas com coragem, com ousadia, que não se conformavam com a situação. Amada igreja, aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem nesse momento, a todos, às crianças, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, também aos idosos, cada um de nós pode cumprir uma missão nesse momento. E que a repreensão que Jesus fará não seja apenas para as ondas, para o mar agitado, para a tempestade, e não para a nossa falta de fé, para a nossa falta de atitude nesse momento, que podemos ser relevantes, podemos fazer diferença. Que nós possamos entender isso, que é uma mensagem que Deus coloca em nossos corações, no sentido de a gente fazer a sua vontade. Nós vamos ouvir agora uma música que o Guilherme vai cantar. E o título dela é Louvarei na tempestade. Eu queria dizer uma coisa. Louvar depois da tempestade, Salmos fala sobre isso, é sinal de gratidão. Depois que tudo passa, que a calmaria chegou, isso revela a nossa gratidão. Alguns nem isso fazem. Mas louvar na tempestade, enquanto ela ainda está, o mar agitado, as ondas estão altas, o céu se escureceu completamente, isso revela uma confiança que não é humana. Que nós possamos louvar ao Senhor Deus enquanto nós enfrentamos essa tempestade. Louvar com as nossas habilidades, nossas capacidades, nossos dons. Louvá-lo com nosso inconformismo, nós buscarmos e fazermos a sua vontade. Que Deus possa abençoá-los. Eu queria fazer uma oração. Senhor amado, graças te damos, Senhor, porque podemos ter essa convicção, essa certeza de que Tu estás no barco. Amado Deus, também obrigado porque podemos nos apegar à certeza e à confiança de que Tu vencesses todas as tempestades, Tu vencesses a morte, vencesses o pecado e vencesses o diabo. Vencesses de todas as nossas tempestades pessoais. E obrigado, Pai amado, porque podemos ter a certeza de que um dia estaremos na Tua presença, naquele porto seguro onde nos aguarda. Amém, Senhor. Salvando meu dia, mas novamente eu digo amém. E ainda chove, entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Eu me lembro quando caí em meio ao vento. Você ouviu meu choro, me amou, me levantou.
e agora já sem forças. Como continuar se não posso achá-lo? Entre raios e trovões, ouço a sua voz através da chuva. Eu sou contigo, sua misericórdia desce. Levanto as mãos e louvo ao Senhor, que dá e tira. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Meus olhos veem os montes, de onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Meus olhos veem os montes, de onde o socorro está. Ele virá de ti, o Criador dos céus e da terra. Louvarei na tempestade, levantarei minha voz, pois sei quem você é. Não importa onde estiver, toda lágrima que cai está em tuas mãos. Nunca me abandonou, mesmo em meio à escuridão. Na tempestade louvarei, Senhor. Quero chamar o pessoal ainda para a gente cantar de novo mais uma canção, e com essa canção seja a nossa oração também. Canção que a gente canta na tempestade, canção que a gente canta em momentos de dificuldade, de tristeza. Talvez essas são as canções mais profundas da alma. Cantar de alegria, cantar quando tudo está bem, é algo comum, é algo que é até natural. Mas quando a gente consegue cantar no meio da tempestade, quando a gente consegue cantar no meio da incerteza, no meio da pandemia, então a gente tem uma expressão de louvor que não é da gente, que não nasce das nossas forças, que não nasce da nossa compreensão, mas vem alimentado pelo Espírito Santo de Deus. Queria que a gente cantasse novamente o hino 119 e que a gente pudesse louvar o nosso Deus com essa canção que fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Que essa seja a nossa oração de despedida nesse culto, que ela te acompanhe ao longo da semana, que ela te acompanhe ao longo desses dias, porque Deus tem um porto seguro. Deus tem um porto seguro para cada um de nós. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade
majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Que Deus ilumine a tua semana, que esse cântico te acompanhe, que esse cântico faça parte da tua vida, para além da realidade que os nossos olhos podem ter, na confiança e na fé no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Que a paz que excede todo entendimento acompanhe o coração de cada um, de cada uma, na graça e no amor de Jesus Cristo. Amém. Até o próximo culto, uma semana abençoada, e a gente se vê ou pela internet ou ao vivo, na certeza de que Deus está conosco. Amém.